Fala, meu bom, tudo certo? Como é que vai? Cara, eu tô. Deixa eu só ajeitar o áudio aqui, eu tinha que ter feito isso antes de começar a gravar, vamos lá. Assim, ó, meu bom. Vou assistir um pouco esse cara aqui, o Renato 38 no A Deriva, tá? Não vou tancar inteiro isso aqui, porque é 3 horas, tá? Mas eu conheço esse Renato, tá? De uma vez que esse cara tava debatendo com. Que ele fez um debate com o Tricel. O Tricel, pra quem não lembra, cara, eu nem não vou te dizer quem é o Tricel, tá? Você faz um bem pra sua vida não saber quem é o Tricel. Mas assim, ó, daí uma vez eu assisti esse cara, tá? E eu vou tentar assistir, vamos ver se vai acontecer a mesma coisa que eu, é, que eu vi quando eu assisti ele versus o Tricel num debate, tá? Aqui, início da entrevista aqui, Sou vamos um lá. fã de Renato. Então vamos apresentar o convidado de hoje, que é o Renato Amoedo, ou o Renato 38, né? Que ele é perito criminal e autor do livro Bitcoin Red Pill. E aí, Renato, tudo bem? Obrigado pela presença aqui no A Deriva. Como é que estão as coisas? Tudo bem, minha honra. As coisas estão indo, né? Bem pra quem estiver preparado e não tão bem pra quem não estiver preparado, né? Eu tava vendo um pouco do teu trabalho, pelo que eu entendi, tu acha que o apocalipse está chegando em breve e a gente tem que se preparar para isso? Eu acredito que é pecaminoso fazer previsões em relação ao futuro, com certeza. O principal artigo de todas as ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano de Hayek. E esse artigozinho de 8 páginas, ele explica que nós não somos capazes de prever nem a nossa própria preferência daqui a 2 dias, não é isso? Então, eu construo cenários baseados em pressupostos, mas eu considero que eu posso estar errado. O que eu posso afirmar, com certeza, são fatos. E o fato no presente é que a gente vive em um regime de juro negativo, que a inflação real não é 6,5% em média do real, que a inflação não é esses índices que passam na televisão, a inflação é o aumento da base monetária, que nos últimos 10 anos foi acima de 20% ao ano. Então, se você tem qualquer investimento que descontar do risco e todos os custos, todo o trabalho que você tem, todos os tributos, ele não lhe retorna acima de 20%, 22% ao ano em real, você está perdendo em dinheiro. Isso aí, e aí a minha mensagem é essa: nós estamos em uma guerra de extermínio. Não, isso aí tá certo, Os eu donos concordo. do mundo, as pessoas que acham que tem gente demais no mundo, eles querem exterminar, eles querem castrar os seus filhos, eles querem prostituir as suas filhas, eles querem fazer suas filhas abortarem até não acabar com sua raça, destruir você financeiramente. E o evangelho que eu trago são as boas novas, são as novas armas. Sim, é o malthusianismo, né? O neomalthusianismo. Que podem ser usadas para defender você, sua família e seu patrimônio dessa guerra e desse extermínio. Que são quais? Criptografia. A criptografia foi utilizada como arma em absolutamente todas as guerras nos últimos 5 mil anos de história, e hoje ela é uma arma de defesa. Você pode defender seu patrimônio, sua comunicação, você pode garantir o direito, inclusive, de discutir ideias, como a gente está discutindo aqui, que é cada vez mais restrito na Big Tech, né? Através de sistemas criptográficos. Então existe uma intenção dos donos do mundo em acabar com nós, cidadãos comuns. Sim. Isso é expresso, né? Eles querem reduzir, eles dizem, inclusive, sua pegada de carbono e tal, que o carbono que eles querem eliminar é você, que você não terá nada e ser lá feliz, exatamente. Mas por que eles querem fazer isso? Pois é muito difícil dizer de onde vem a intencionalidade, mas os planos deles são abertos, eles estão dizendo isso abertamente, né? Que é mais fácil de controlar, né? Eles querem controlar as pessoas. É tudo sobre controle, cara, é tudo sobre controle. Como o professor Olavo era muito criticado, mas ele dizia as coisas 10 e 15 anos antes, porque eles iam simplesmente nos documentos do PT, né? Nos cadernos, nas atas, eles diziam abertamente o que eles iam fazer, né? Como o pessoal agora que apoiou o Lula, depois, eu não esperava que Lula fosse Lula 2 e não Lula 1. Pô, era só ver o que ele estava prometendo que ele ia fazer, não é isso ou não? Mas tu acha que ele é um dos donos do mundo ou ele é um peão? Normalmente, os políticos, eles não são as pessoas que têm mais poder. Você gostaria de estar agora no lugar de Alexandre de Moraes, no lugar de Lula, sendo o cara que está em evidência ali, um monte de gente querendo matar você? Não. Pois é, você preferia que fosse uma pessoa sua, que você mandasse e você desse um grito e fizesse o que você manda, não é isso ou não? Hein? E quem são os donos do mundo, então, de verdade? É muito difícil identificar pessoas específicas, mas existem dinastias, existem grupos, né? Existem, se você for pegar praticamente todos os produtos que você usa em sua vida, da fórmula que nem existia há 50 anos atrás, da fralda descartável até a fralda geriátrica, é um grupo de 2, 3 grandes empresas que controla praticamente tudo industrializado ou financializado que existe no mundo, BlackRock, Vanguard. Só que o livro não trata especificamente disso. Tem vários livros, inclusive o professor que está sendo meu cicerone aqui em São Paulo, o Alexandre, que explica isso até muito mais detalhadamente. O meu livro serve especificamente para dar uma outra red pill.
para dar uma red pill de que a maioria das pessoas... A gente não chega nessa profundidade de discussão de quem são os donos do mundo, de quem é a intenção de te matar. A nossa discussão ela é mais simples. Qual é o conceito verdadeiro de inflação que consta lá nas 6 lições de Ludwig von Mises? Há 100 anos atrás, ninguém aceitava que a inflação era aumento de preços. Se você aceitar isso, você está renunciando a todos os ganhos tecnológicos. O mundo avançou tecnologicamente nos últimos 20 anos. E o preço da gasolina aumentou ou diminuiu? Aumentou. Pois é. Isso significa que o governo imprimiu dinheiro além do nível inflacionário. Cara, isso também era uma coisa, assim, eu não vou ficar pausando muito, tá? Mas isso é uma coisa que eu pensava, né, cara? Pô, se cada vez mais tem mais tecnologia, cada vez mais as pessoas conseguem extrair gasolina de um modo mais fácil, extrair petróleo de um modo mais fácil, fazer petróleo de um modo mais fácil, mais econômico, mais eficiente. Por que tá cada vez mais difícil pra gente comprar as coisas, né? Tu já pensou isso, cara? Mesma coisa os alimentos, né? Os alimentos hoje os caras têm uma produtividade gigantesca, muito maior que qualquer coisa no passado. Mas parece que tá mais difícil de você comprar alimento do que antes, cara. Parece que hoje tá tudo mais caro do que antes, né? O que é meio um paradoxo, né? Porque o que se esperava? Se esperava que quando a tecnologia fosse aumentando, ia aumentar a eficiência e o custo dos produtos ia cair, ia despencar, né? O poder de compra das pessoas ia aumentar. Só que, na verdade, o poder de compra das pessoas tem diminuído, apesar da tecnologia. Ou seja, talvez a tecnologia seja o contrário. Talvez a tecnologia deixe os produtos mais caros. Não sei. Sei lá, cara, isso é um assunto a se pensar. Além do nível de ganho de eficiência. Se ele só aumentasse a base monetária, o que aumenta de eficiência é o preço se manteria estável. Isso é uma boa pra gente começar aqui, Renato, porque o público aqui não é um público acostumado totalmente com Bitcoin, com economia. É bom explicar o que é o juro negativo, pro cara entender. Por que investindo e mesmo teoricamente lucrando, recebendo, ele na verdade está perdendo? O que é o conceito do juro negativo? É o seguinte, o Estado tem 3 formas de arrecadar dinheiro. O Estado pode arrecadar dinheiro através de impostos, que ele já chegou no limite. Se você tiver alguma dúvida, a curva de Laffer demonstra isso muito claramente. Hoje em dia, inclusive, o Estado arrecadaria mais, reduzindo a alíquota de vários impostos, né? Isso aí já demonstra que ele não tem mais como aumentar a arrecadação. Se o Estado cobrasse 100% de imposto de renda, alguém ia trabalhar? Não ia valer a pena. Não ia valer a pena, né? Isso é a curva de Laffer. Existe uma segunda alternativa, que é o endividamento. Só que o endividamento do Estado, ele tem uma curva exponencial, como de qualquer pessoa, né? Você consegue 100, 200 reais emprestado de graça. 1.000 vai custar Quanto mais você se endivida, menos você garantia você tem, menos possibilidade de você cumprir. Eles vão exigir mais covenants, mais garantias, mais colaterais e mais juros, não é isso? Então isso também não é uma saída. A terceira saída que o Estado moderno... Inclusive, o grande livro do professor Olavo é o Jardim das Aflições, ele explica exatamente isso. O problema do crescimento exponencial, inevitável e inexorável do Estado, né? Como um prefeito merda de interior hoje tem mais poder sobre nossas vidas do que qualquer imperador de 100 anos atrás, né? Então, a terceira possibilidade que é o que o Estado está usando é a senhoriagem. É a diluição do valor das coisas, inclusive da moralidade, através da impressão de moeda sem limites. Porque o real, como o dólar desde 71, é uma moeda fiduciária. Ele não tem nenhum lastro e não existe nenhuma segurança de quantos reais vão existir daqui a 1 ano ou 2. Então, e a diluição, como aconteceu sistematicamente, a gente explica, inclusive, no livro, os ciclos intergeracionais. Existem ciclos de uma geração, de 80 anos, tem ciclo de 4 gerações, tem ciclos milenares, e nesses ciclos aconteceu várias vezes, 100% das vezes que houve diluição da moeda, que houve moeda fiduciária. A moeda fiduciária virou pó e a sociedade colapsou. Foi o que aconteceu a hiperinflação em Weimar, que a maioria da classe média tem experiência com prostituição para comprar comida. Foi o que aconteceu na Áustria. Foi o que aconteceu sistematicamente em todas as experiências de Estado social. Tem Roma, né? Em Roma, na Grécia, inclusive na Grécia, na Segunda Guerra do Peloponeso. Tá, isso é uma coisa que eu concordo com o Zancap, bicho. Eu acho que... Mas não pelo ANCAP ser ANCAP. Eu concordo que a história, ela é cíclica. Tá? Isso aí é um assunto talvez para um outro vídeo, mas a história, ela tende a se repetir. Tá? Então ela tem ciclos. Então até uma civilização, ela tem um ciclo. Então talvez agora... O ciclo civilizacional americano chegou no auge e agora vai cair, né? Assim como Roma, tudo ocorre em forma cíclica, né? Assim como a economia também, né? Então, por exemplo, a gente teve uma fase muito boa no passado e agora a gente vai entrar num buraco e lá na frente acho que a gente vai sair, né? Talvez melhor, né?
Então eu entendo isso, tá correto. Tem registros escritos que as mulheres de Esparta podiam dar a quem quisesse e o marido não podia sequer reclamar e elas não tinham mais filhos, que é exatamente o que acontece hoje. Se você chegar em sua casa hoje, você é casado? Se você e sua mulher estiver fazendo uma orgia na cama, você pode dar um grito, você tá cometendo crime de violência psicológica, não é isso? Você pode reclamar, dar uns pau nela? Mas como é que isso se relaciona com a moeda? A moeda que provoca esse tipo de distorção. É a diluição da moeda. A diluição da moeda ocorre em decorrência do welfare. O welfare é o domínio de valores femininos na sociedade. A sociedade, o que você chama de civilização, é um pacto de homens com mulheres. As mulheres renunciam, pelo menos parcialmente, à hipergamia e os homens renunciam, pelo menos parcialmente, à poliginia, não é isso? A maioria dos homens, né, a natureza humana, que tem um monte de mulher, ele quer várias, e a mulher quer o melhor, não é isso? Agora, normalmente ela casa e o cara, se por algum motivo ela achar que o cara dela não é o melhor, ela vai querer fazer um monkey brain, passar pra outro melhor, não é isso? O problema é que chegou num nível de hipergamia tão potencializado que hoje em dia a greve dos homens está se generalizada. O principal problema hoje econômico do mundo não é a impressão de moeda. O principal problema econômico do mundo, inclusive o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, já repetiu isso dezenas de vezes. É o colapso demográfico, né? É porque assim, tipo assim, esse cara ele tá falando muito rápido, então ele não é tão fácil de entender o que o cara tá falando, tá? Eu já conheci muita gente que é assim, tá? Que o cara fica falando, e dando um monte de dado um atrás do outro, então você não entende o que o cara tá falando, mas tu fica com a impressão de que o cara é muito inteligente. Às vezes o cara é um imbecil, só que ele é um imbecil que fala muito rápido e dá muitos dados, né? Name dropping também de livro. Ah, porque eu li tal livro não sei onde, e tal livro não sei o que, então, o fato, só pra te mostrar que o fato de que alguém fala muito rápido, ou alguém cita muita coisa, não quer dizer que a pessoa sabe o que ela está falando, tá? Que é o caso desse cara aqui, só um pouquinho. Eu entendi como é que a moeda afeta esse comportamento. Como é que a diluição da moeda dá ao Estado o poder de gastar de maneira absurda e gera distorções. Todos os preços que você vê na vida, eles são informações, beleza? Todos os preços são informações. O preço inclui a informação de quantas pessoas querem comprar o pão, quanto custa o trigo, quanto custa o trabalho do padeiro, tudo tá ali naquele preço. Toda vez que o governo imprime moeda da cabeça dele, ou tabela preços, como Sarney fez, como Maduro fez, ou tabela taxa de juro, que é o preço mais importante da sociedade, ele gera malinvestments, ele gera informações mentirosas. Se você for na literatura mundial, há 200 anos atrás, Fausto de Goethe, o diabo, já explicava que a moeda dele era a moeda da mentira, que você pegava um papel e escrevia vale X de ouro mesmo sem ter ouro. E isso era moeda fiduciária. Ou seja, a humanidade, a literatura mundial, já entendia há 200 anos atrás que a moeda fiduciária era a moeda do diabo. Então essa distorção econômica que é feita através da moeda fiduciária, da diluição dela, causa uma distorção moral ao longo do tempo. Por exemplo, como a gente estava conversando antes, por que todo mundo acha engraçadinho uma filha de 15, 16 anos abrir as pernas pro namorado dentro de casa, beleza? Na hora que a gente estava discutindo, porque eu quero que minha filha dê a todo mundo. Você quer que sua filha dê a todo mundo? Porque na sua cabeça existe ação de alimentos, existe concurso, existe welfare, existe Bolsa Família, existe a sua filha, o cara morrer, ele vai receber o INSS. Só que essas instituições são mentiras, que não vão existir no futuro. Tem mais gente da minha idade do que com 4 anos. Quem vai pagar o INSS? Ninguém. O Estado brasileiro não tem nenhuma possibilidade física, não é nem de que o... Nisso ele tá certo, tipo, a economia até hoje, ela meio que se organizou de um modo onde sempre ia existir mais gente. O modelo econômico mundial, que é o modelo econômico que a gente ele tá fadado ao fracasso porque ele não tá pronto para essa inversão da pirâmide etária. Então o fato do crescimento populacional humano ter estabilizado, isso gera um problema, porque a economia não está pronta para isso. A economia não está pronta, que nem ele falou aqui, para você ter mais pessoas da idade dele do que criança, né? Então, isso gera... Concordo, tá certo, tá correto. O governador é não sei quem ou não sei quem. Não interessa. Inclusive, o presidente mais cor-de-rosa, mais feminista da história do Brasil foi Bolsonaro, não é isso? Ele aprovou mais de 70 leis feministas, né? Então, não importa quem tá no poder. Como os cursos lá deixam claro, o mais importante não é a sua intenção, o que você acredita, são os seus compromissos pessoais, não é isso? Sim. Isso. Não importa quem está no poder, a questão são as instituições. As instituições hoje, vale a pena, hoje no Brasil, ser vagabundo ou vale a pena ser honesto? No Brasil, vale a pena ir embora. Não, depende. Depende de sua atividade. Depende de sua atividade, não é isso? Não pode valer a pena ficar aqui. Inclusive, vale muito a pena você estar aqui com renda forte. Quem tem renda em dólar vive mal na Argentina?
Não. Quem tem renda em dólar, vive mal na Venezuela, vai ter gente beijando o seu pé, meu irmão, pra você pegar a mulher e a filha dele na frente dele por $5, não é isso ou não? Em Cuba, quem tem renda em dólar tá vivendo mal? Quem não pode ficar aqui é seu patrimônio. E uma das coisas que eu afirmo publicamente é que quem investe, quem tem ações na bolsa, quem investe em tesouro direto em um país que é uma ditadura de exceção, um país que não tem lei, ele é inferior aos próprios ditadores. Ele é moralmente inferior aos ditadores. Porque é o seguinte, o que é moralmente inferior? Você estuprar seu filho ou o filho do vizinho? O seu próprio, né? O seu próprio, que você tem dever de defender o seu filho, não é isso? Quando uma pessoa vai lá e rouba um ditador, ele tá defendendo a família dele, os interesses do grupo dele. Na hora que você coloca dinheiro na bolsa, você bota dinheiro numa ditadura, numa bolsa de Coreia do Norte, uma bolsa cubana, uma bolsa de Caracas, você tá traindo e destruindo a sua família em benefício de outro, não é isso? Você tá estuprando seu próprio filho. Mas daí, tipo assim, se tu for levar por esse critério, tu não vai poder botar dinheiro também nos Estados Unidos, né? Porque eles financiam guerra até o infinito, né? Então, se o critério for assim, olha, você só vai botar o teu dinheiro em países onde não há pessoas más, onde as pessoas são boas, né? Isso aí você não vai encontrar nenhum país do mundo pra você investir, não, né? Então, não sei, cara. Filho. Então, isso é uma das coisas que a maioria das pessoas que E você tá legitimando a decisão dele. Então, toma o meu dinheiro, Estado, pra fazer o que você quiser. Perfeito. Controle minha família, controle o futuro de meus filhos. Pegue, inclusive, a dona das... Isso é um negócio que eu falei nos vídeos que eu tava falando sobre a China, tá? Quando você dá o dinheiro, tá, pra empresa chinesa, pro e-commerce chinês, tu tá mandando uma mensagem. Tá dizendo, continue fazendo o que você está fazendo. Então, no fim das contas, eu tô concordando até com ele, cara. Até acho que eu achei que eu fosse assistir isso aqui e eu achei que eu fosse entrar ia ter que ficar refutando o ANCAP ponto por ponto e tal, mas não, até que eu não tô discordando tanto. Acho que ele tá, em muita coisa, esse cara tá correto. Pernambucanas, bilhões de reais. O judiciário disse que a empregada dela era mulher afetiva e que o filho da empregada era filho afetivo. 100% do patrimônio foi pra essa galera. Se ela tivesse Bitcoin, dava pro juiz definir que 100% do patrimônio dela era da empregada e do filho da empregada. Acabou o negócio de filho bastardo, não vai ter direito a nada, porque você não vai ter como executar nada. Acabou o negócio de filho bastardo, de sexo. Inclusive, a modificação da moeda leva a modificações das motivações, que vai... foi o que eu falei. Eu acredito que em 20 anos, a maioria dos casamentos no mundo vão ser com dote. Se você não pagar, você não vai ter acesso a uma mulher. Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui da Venezuela. A moeda se diluiu tanto, ela não vale mais praticamente nada. Os caras não querem receber na moeda da Venezuela. Tanto que eles estão negociando tudo em dólar. O cara vende a casa, vende por dólar. Liberaram isso agora, né? Isso fez crescer a economia, inclusive. Mas assim, pelo governo ter imprimido tanta moeda, ela não valer mais porcaria nenhuma por causa da hiperinflação. Os caras começam a prostituir a filha, a mulher. Então isso gera uma degeneração moral nas pessoas por causa do Estado. Não, e se você não cometer crimes, se você não cometer crimes, você não sobrevive. Você vai cometer crimes, ou você vai embora ou morre. Ou vira um bandido, não é isso? Num regime desse. Em Cuba, quem obedecer a lei vai morrer de fome, não é isso? Todas as pessoas têm que cometer crimes para sobreviver. E o governo pode punir quem quiser. Isso fica muito claro. Quem quiser entender a mentalidade do esquerdista, lê um livro, inclusive tem um prefácio no Brasil, de Olavo Lobachevsky. Não são pessoas normais. São psicopatas ponerológicos. E 1/3 da população do Brasil são idiotas úteis. São pessoas que você disser pro cara, o céu é azul. O cara, você mostrar pro cara, ele prefere acreditar na palavra do mentiroso do que nos olhos dele. Então tu enxerga que o real vai... Eu ia fazer um comentário sobre o uso de máscara, mas deixa pra lá, senão vai dar problema. Vai chegar nesse ponto. Quanto era um grama de ouro quando começou o real? Não sei. Era R$10, agora é mais de 300. O real já colapsou. Por que a gente tá ainda vivendo? Por que tá rolando ainda? Você tá vivendo, agora você tá perdendo 20 a 30% da riqueza que você teria se você não tivesse usando essa merda. Isso. Por ano. Senhoriagem, como eu falei, é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda. A gente fez guerra com Portugal por causa de uma senhoriagem de 20%, que era o quinto, não é isso? Quinto não é 20%? É ou não? Porra, essa é a única conta que advogado sabe fazer, não é isso ou não? Não, é um quinto. Só que o problema é que você cunhava o ouro com o selo real que pagou imposto. E esse quinto não era todo ano, era tipo uma vez só? Uma vez só. Você minerou o dinheiro, ele botou ou cunhou em moeda ou marcou na barra que pagou o quinto, você podia circular séculos. Agora você paga 20% ao ano. Se você duvidar o que eu estou dizendo, procure ler As 6 lições de Ludwig von Mises. Então, peraí, então esse quinto que é 20% uma vez só, pra nunca mais, gerou uma guerra, e hoje em dia é 20% por ano, e a gente tá quietinho aqui. E aí, você investe seu dinheiro no ouro, aí você investe 10, ganha 300, e você ganhou um dinheirão, vai ter que pagar imposto de renda. Agora, na hora que você pagou imposto de renda, você consegue recomprar o ouro que você tinha vendido?
Ou seja, você perdeu até em ouro, que é uma coisa que está sendo absolutamente demonetizada, e em dólar vale menos do que hoje, do que valia em 2011, não é isso? Então, tipo assim, é um negócio, o legacy, o sistema convencional, não tem nenhuma alternativa, não existe mais investimento, é mentira. Quem lhe vender investimento está mentindo para você. A definição de investimento é um veículo que tem uma expectativa média, um valor presente líquido de ganho. Isso não existe em lugar nenhum no legacy. O Bitcoin, inclusive, não é investimento. O Bitcoin é poupança, é só isso. É um hedge. É só uma segurança que o governo não... Tá, o Legacy, tá, pelo que eu entendo, tá, ele não tá explicando, mas o Legacy é o investimento tradicional, tá, é o buy and hold aí, o pessoal lá do Warren Buffett, do Baster, do Barsi, sabe, seria a forma de investimento Legacy. não vai te tomar o que é seu. Exatamente, e ninguém pode lhe diluir, exatamente. Eu tenho dinheiro na bolsa e em renda fixa. Eu tô sendo jogado para trás pelo Estado. Você reconhece que o Brasil é um estado de exceção ou você acha que é um estado de direito? A aplicação da lei, a regra ou a exceção? Ah, não faço ideia. Pois é. Tá sofrendo na pele. As pessoas que não, o problema não é você, que você realmente nunca se preocupou com isso. Só que a maioria da população brasileira, que eu ouço pelo menos que é investidor, reclama que o Brasil não tem lei, que só vale a pena ser vagabundo e tal, e continua investindo nisso aqui. Isso é um comportamento totalmente hipócrita, não é isso? É a síndrome de Estocolmo? Exatamente. A questão é que a maioria das pessoas nem sequer... ele não vê alternativa, não é isso? A maioria das pessoas nunca ouviu falar. Você precisa de ouvir falar umas 10 vezes em Bitcoin para você ter o estímulo de ler white paper, de pesquisar o que é, não é isso? De entender que, pela primeira vez na história da humanidade, existe uma propriedade absoluta que nenhum juiz toma de você. Existe um ativo que pela... Não, eu vou ter que discordar aqui, cara. Eu vou ter que fazer uma consideração assim, ó. Existe uma utopia dentro do anarcocapitalismo, tá? Que é a ideia de que, olha, o Bitcoin é um modo que você vai se proteger do governo, tá? Existe essa utopia que não, você põe seu dinheiro ali e você vai se proteger do governo. Primeiro que tu tem que entender que o valor do teu dinheiro vai ser regulado pela lei da oferta e da procura, tá? Então também não vai ter um valor fixo, vai ser um valor meio, né? E tu tem que estar pronto para isso, para essas altas variações, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um juiz, o Estado, ele tem muito mais poder que qualquer outra coisa, tá? Então se o Estado brasileiro resolver, sei lá, passou uma lei dizendo, eu não quero que... Eu sou contra o Bitcoin, daí, beleza. O Estado, ele pode acessar a tua carteira de Bitcoins e roubar os teus Bitcoins? Não, não pode, né? Só que o Estado pode fazer o seguinte, cara, o Estado pode chegar e falar assim, ó, se você comprar qualquer coisa com Bitcoin e se descobrir que você comprou qualquer coisa com Bitcoin, um carro, um apartamento, as tuas compras no mercado, você vai pagar uma multa de tanto e se você não pagar, você vai preso, né? Então, o fato de alguém usar Bitcoin não significa que a pessoa tá livre do governo, tá? O governo pode chegar e meter com força nas pessoas que têm Bitcoin. Ele não pode encostar na tua carteira, mas simplesmente ele pode te proibir de você comprar qualquer outra coisa com Bitcoin, qualquer negociação com Bitcoin. Então, se tu, vou comprar um apartamento com Bitcoin, se tiver proibido, você não vai comprar. Você não vai conseguir comprar. Mas eu vendo o apartamento com os meus Bitcoins da minha carteira para a carteira do cara que tem um apartamento, a gente faz essa negociação informal. Tá, mas ainda assim o apartamento não é teu. Tem que passar pelo Estado, pelo cartório para registrar, tá? E daí o Estado vai perguntar, como é que você pagou por isso? Daí tu vai ter que não sei o que tu vai fazer, tá? Mas assim, o ponto que eu tô querendo te mostrar é o seguinte, o fato do Estado não ter acesso, né, à tua carteira de Bitcoins não quer dizer que ele não pode ferrar com a vida de quem tem Bitcoins, né? Então esse ideal utópico, ANCAP, de que não, porque eu vou sair do Estado através de descentralização de criptomoeda, cara, você pode até mais ou menos ter seria até bom assim você ter uma certa proteção contra o Estado, mas você sair disso para achar que não comprei cripto, logo eu estou imune ao Estado, isso é enganação, tá? Isso aqui ele tá errado. A primeira vez na história da humanidade, se você não quiser deixar pra ninguém, você leva com você pro caixão. Nem de todas as outras pessoas da humanidade vamos voltar um quiserem te pouquinho tirar, aqui, só pra ele começar o argumento de novo. Só pra tu entender. Ah, não faço ideia. Pois é. Tá sofrendo na pele. As pessoas que não, o problema não é você, que você realmente nunca se preocupou com isso. Só que a maioria da população brasileira, que eu ouço pelo menos que é investidor, reclama que o Brasil não tem lei, que só vale a pena ser vagabundo e tal, e continua investindo nisso aqui. Isso é um comportamento totalmente hipócrita, não é isso? É a síndrome de Estocolmo? Exatamente. A questão é que a maioria das pessoas nem sequer... ele não vê alternativa, não é isso? A maioria das pessoas nunca ouviu falar. Ó a alternativa que ele vai dar.
Você precisa de ouvir falar umas 10 vezes em Bitcoin para você ter o estímulo de ler o white paper, de pesquisar o que é, não é isso? De entender que, pela primeira vez na história da humanidade, existe uma propriedade absoluta que nenhum juiz toma de você. Existe um ativo que, pela primeira vez na história da humanidade, se você não quiser deixar para ninguém, você leva com você pro caixão. Nem de todas as outras pessoas da humanidade quiserem te tirar, não tem como tirar de você. É muito difícil a pessoa entender isso. Não, mas não precisa tirar, ele só pode, tipo assim, o Estado só pode chegar e botar uma lei te proibindo de usar isso. Pronto. Acabou, cara. Se tu usar, tu vai ter que pagar multa ou vai preso. O Estado, ele pode fazer isso. De fato, ele tá correto que o Estado não pode tomar os Bitcoin, mas o Estado, ele pode inviabilizar o uso do Bitcoin, tá me entendendo? Então, isso aí não tem como fugir do Estado desse modo, tá? O cara tá viajando. Renato, eu vi você falando num desses programas que você participou que o Bitcoin é como se fosse um buraco negro que suga primeiro as pessoas moralmente e intelectualmente superiores e para depois sugar o resto. Por que isso acontece? Isso quem disse não foi eu. Tem um artigo que é por que os IUPs não vão aceitar o Bitcoin. E o pessoal fazia O que é os IUPs? É uma tipo uns investidores americanos. expressão americana que seria equivalente aos Faria Limers, que são os caras que Sim. seriam os caras que se dão bem nesse esquema cantilionário. A gente vive um sistema hoje altamente fascista. O que significa fascismo? É o controle total do Estado e todas as atividades financeiras. Hoje em dia, tem um bilionário que não dependa de favores estatais nesse país ou em qualquer outro país. Eu conheço um, Satoshi Nakamoto, os outros eu não conheço, não é isso? Elon Musk teria a fortuna dele sem empréstimo de dinheiro, sem subsídio? O Jeff Bezos, existiria a empresa dele sem empréstimo do dinheiro? Não, o maior cliente de Jeff Bezos, desde o início, os primeiros 10 anos da empresa dele, foi o governo, não é isso? 100% praticamente do financiamento do cara. Sim, isso se chama parceria público-privada. Isso aí é um meio de geração de riqueza desde o começo da história da humanidade, né? Juro negativo. Essas empresas todas, Uber nunca teve um dia de lucro. Essas empresas todas, elas só existem em função de governo, não é isso? Não existe bilionário, eu não conheço, se existir, me corrijam aí nos comentários, que não dependa de amizade com o governo. Então, o único mecanismo hoje de enriquecimento é compra de favor, compra de lei, compra de amizade com político, não é isso? Sim, é exatamente isso. Isso é o mundo que você vive. Só que um sistema desse pode continuar existindo eternamente? Pode, porque sempre existiu desse modo. E sempre existiu e sempre vai continuar existindo, porque é o único modo possível de existir. Não há outro modo de existir, além desse modo. De apenas obter riqueza através da violência e da expropriação? Vai ter uma hora que o gadinho vai deixar de ter o dinheiro, né? Então, esse sistema está fadado a acabar. Como todos os sistemas que tiveram welfare, 100% das vezes diluíram a moeda, houve diluição de valores, dominação feminina, queda de fecundidade e a gente está vendo que é o colapso societal, né? Só que o Bitcoin traz uma alternativa, como a queda do Império Romano, como a queda de todos os impérios, para que sua família não sofra esse mal, né? Para que você não seja financeiramente destruído. E se você entender essa tecnologia, além de não ser financeiramente destruído, você ainda vai se manter capaz de fazer seu planejamento sucessório, manter uma comunicação incensurável e continuar vivendo a sua vida nesse novo sistema, né? E que o Bitcoin não é uma... Não, mas isso aí, cara, isso é bobagem, cara. Isso aí, que nem vou repetir mais uma vez, cara. O Estado, ele não pode pegar os teus Bitcoin, não pode, tá? Porque é criptografado, né? Mas ele pode inviabilizar o uso do Bitcoin, tá? E aí, cara, você pode ter $1 trilhão em Bitcoin, e se o Estado proibir, cara, você não pode fazer absolutamente nada com esses Bitcoins. Boa sorte pra você. Uma coisa fácil de entender de primeira. Então, à primeira vista, é mais provável que você deboche dele e você desdenhe dele. Isso aí é golpe, isso aí é uma pirâmide, não sei o quê. Então, você vai... A pessoa que segundo essa tese, que é moralmente e intelectualmente inferior, vai demorar mais a entrar e vai pagar bem mais caro por isso. Esse texto que eu mencionei, porque os IUPs não vão aceitar o Bitcoin, ele fez um levantamento de pessoas que tinham QI acima de 150 e de 160, que eram abertamente opositores ao Bitcoin. Como esse cara da Unicamp, não tem um professor aí que tem um problema mental, ele só pensa em Bitcoin todos os dias, ele fica fazendo carta pra autoridade pra proibir Bitcoin e tal, há 10 anos. O cara podia ter comprado o Bitcoin, o cara podia ter minerado o Bitcoin, tá bilionário, ele tá dizendo que é a pirâmide há 10 anos. Como é o nome do cara lá da Unicamp? Não sei, não conheço essa história. Ele tem 10 anos que ele dedica a vida dele. Todos os dias ele fica fazendo ofício pra SEC americana, pra SEC brasileira, denunciando, pedindo pra proibir, pra regulamentar, que é pirâmide, que é pirâmide. Se fosse 10 anos fazendo DCA, ele tava bem. Pô, há 7 anos atrás ele tivesse minerado no computador com o negócio, ele já tava aposentado, não é isso ou não? Por que um cara desse, que é um cara que entende de informática e então, tal... por que um cara tão inteligente também tem a opinião contra o Bitcoin? Porque na cabeça dele ele obteve sucesso obedecendo às ordens do Estado, seguindo as ordens positivistas do Estado. Para ele, as regras, a
A lei é válida. A única fonte de felicidade vem daí, então. Exatamente. Ó, o Estado, não existe Estado laico. Todos os Estados fazem adoração a alguma coisa. Se você Esse ele tá certo. E no estado que a gente vive é a adoração ao diabo, né? não fizer adoração a Deus, você vai fazer adoração à religião política, não é isso? Quando se você chegar num quartel, 6 horas da tarde, você vai ver que aquilo é um ritual religioso, não é isso? Ou não? Aquilo é um ritual religioso. Não é um ritual religioso, porque a religião vem do negócio de você se religar ao transcendente. Um militar, quando chega num quartel, ele não tá se religando ao transcendente, ele tá obedecendo uma ordem do chefe. Então, um militar que chega no exército todo dia na mesma hora, isso aí não é um ritual, por definição, não é um ritual religioso. Ritual religioso, tu precisa se religar ao transcendente, né? Política é também. Se vocês, exatamente. Não, a política partidária totalmente. Aquilo ali é um negócio de sectarismo absurdo. Se você for ver... Se você Não, o negócio do Xandão lá, o cara das togas, parece uma cerimônia religiosa. Pois é. Rousseau chamava isso de religião civil. E o Eric Voegelin chamava de religião política. Sempre vai haver uma religião. Se a sua religião não for a adoração de Deus, vai ser a adoração do demônio. Não existe. Em cima do muro, você é do demônio, não é isso ou não? Eu acredito, inclusive, pessoalmente... Inclusive, a maioria das pessoas da comunidade Bitcoin discordam disso. Eu acredito, sinceramente, que, como o Micea Popesco mencionou lá, que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Muitos cristãos, inclusive, acham errado quando eu digo isso e tal. Não, Jesus não era conservador. Mas quando Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei de Israel, ele disse o quê? Ele disse: eu vim fazer a lei ser cumprida como ela nunca foi cumprida, não é isso? Como ela deveria ser cumprida desde o início. O Bitcoin vem para fazer a propriedade privada ser absoluta, como ela nunca foi. Nunca houve na história da humanidade um ativo que você pudesse levar pro caixão, que nenhum juiz nunca pudesse lhe tomar, não é isso? O Bitcoin faz isso. Mas o negócio que eu penso sobre o Bitcoin é em que momento a gente vai conseguir usar no nosso dia a dia? Pra comprar pão, pra gente pedir um Uber, Nunca. pra eu comprar uma câmera. Isso vai acontecer algum dia? Seus pais e seus avós chegaram a comprar pão com ouro? Não. Com Era melhor eles terem acumulado ouro ou cruzeiros? ouro, provavelmente. Porque cruzeiro nem existe mais. Existe a moeda mais Tá, mas ele não respondeu a pergunta do Petri. Ele deu uma engembração ali e não respondeu o Petri. segura da minha época de infância e adolescência era o marco alemão. Hoje em dia, se tiver 1 trilhão dentro de casa, não vale porra nenhuma. A gente tá falando de uma merda, né? Isso, eu tô falando do melhor de todos, não é isso ou não? De pouco tempo atrás. Mas aí a gente só não criou outra ficção, outra moeda pra continuar vivendo? Existe, e a resposta para isso que você tá perguntando é teorema da regressão de Mises. Normalmente, eu recomendo, quem não leu, leia as 6 lições, Ludwig von Mises. É uma palestra, só tem uma citação. Você lê em 2 horas, aquilo ali é o básico pra você discutir qualquer política pública. O teorema da regressão explica que todas as coisas que foram usadas como moeda na história da humanidade, elas seguiram uma sequência. Primeiro foram ativos financeiros, colecionáveis, e aí no final ele vira meio de troca. E ele não vai virar meio de troca amplamente até a morte do dólar e de outras moedas, porque existe uma coisa chamada lei de Gresham. Em qualquer cadeia, o pior cigarro é a moeda. Em qualquer tipo de guerra, na trincheira, o pior comida é o dinheiro, porque todo mundo quer desovar, então tudo é precificado naquilo, não é isso? Se você receber metade do seu salário em ouro e metade em bolívar, você vai gastar o que primeiro? Você vai gastar o ouro primeiro ou bolívar venezuelano? Não, vou guardar o ourinho lá. Isso. Então, a pior moeda circula mais, não é isso? A velocidade da moeda, o quanto aquilo circula por ano, tem uma relação direta da capacidade daquilo como reserva de valor. Os bitcoins on-chain, eles vão circular menos do que hoje circula o ouro. Então, logo, não vai ser usado no dia a dia para você comprar coisas, né? Para você comprar pão, por exemplo. Então, não vai circular. Ele está admitindo que o Bitcoin não vai circular. Então, a gente nunca vai usar eles. Vai. Você vai, inclusive, usar reais sintéticos colateralizados. Você vai financiar o Bitcoin sem nem tocar em Bitcoin. Os Bitcoins vão ser para nobreza. Daqui a alguns anos, eu acredito que ninguém vai vender Bitcoin. Ninguém vai precisar vender Bitcoin para nada. Você vai viver alavancando em ativos inferiores que vão ter inflação maior. Vou dar um exemplo. Se a inflação da prata ou a inflação do real é 20% ao ano, a inflação do Bitcoin no próximo halving vai ser menos de 0,5% ao ano. A tendência é que o real se desvalorize, não é isso? E no curto prazo não, mas nos últimos 50 séculos, todos os séculos, o ouro ganhou da prata, não é isso? Você for... Tá, aqui ele tá fazendo aquilo que eu falei. Ele tá começando a falar um monte de coisa, dar um monte de dado, e ele não respondeu a pergunta que o Petri fez. O Petri perguntou uma pergunta bem simples, que é a seguinte: quando é que o Bitcoin vai ser usado como moeda no dia a dia, né? A resposta que ele deu é nunca, né? Por quê? Até porque isso tem a ver com a própria natureza do Bitcoin, né? O Bitcoin, ele é uma moeda deflacionária, ou seja, ele ganha valor com o tempo, enquanto que as outras moedas são inflacionárias, eles perdem valor com o tempo. Então, o teu incentivo é para você usar... Qual moeda você vai querer se desfazer? Você vai querer se desfazer do real. Então, você vai usar o real para trocar por coisas. O Bitcoin você não vai trocar por coisas. Ou seja,
a própria natureza deflacionária do Bitcoin já inviabiliza o Bitcoin como uma moeda de troca. O que o Bitcoin é um meio de você acumular valor, tá? E fora do alcance do governo, tá bom? Então, assim, ele não está respondendo a pergunta do Arthur Petri. Nas pirâmides do Egito, se você for nos escritos da Bíblia, nos escritos você vai ver que existe uma sequência que era 6:1, que era 9:1, que era 12:1, que era 16:1. Então, quantas partes de prata compram de ouro agora? 80, 90, bateu 120 no ano passado. Por que a proporção de ouro e prata no mundo, ela é fixa, é de 16 e 18. Então, só pra entender, Por lá... que o ouro vem bater na prata durante séculos? Por causa da relação do estoque e fluxo. Porque as pessoas guardam todo o ouro que foi produzido, as pessoas não guardam toda a prata que foi produzida. Então isso acaba produzindo a distorção no estoque to flow, na relação de estoque e fluxo. A mesma coisa, a mesma relação que aconteceu entre a prata e o ouro tende a acontecer com o Bitcoin e o ouro. O Bitcoin tende a bater o ouro sistematicamente. E em relação a cobre, em relação a ferro, você pode se endividar em real, em dólar, nessas porcarias e buscar o seu principal. Tá em ouro, tá em Bitcoin, em ativos superiores, você vai poder se endividar eternamente, sua dívida vai valer cada vez menos em relação ao principal. Os empréstimos colateralizados em sintéticos. Foi o que eu perguntei antes da que a gente começar a gravar. Daqui a 5 anos, hoje agora, na Nigéria, um país que tem mais gente do que o Brasil, não é isso? Tá proibindo, eles estão restringindo dinheiro físico. Na Índia, restringindo dinheiro. Só a partir de agora, as cédulas de ontem não valem mais. Você tem que trazer a cédula aqui e comprovar de onde veio o valor. Vai ter muita gente que vai ter dinheiro que não vai ter comprovação, que vai perder o dinheiro ou não? Vai dar merda isso? Vai acontecer isso no Brasil ou não vai? Isso é com certeza. A CBDC é a prioridade de Bolsonaro e de Lula, todos eles. Não é isso? Do Fórum Econômico Mundial. Beleza. Se for proibido acabar dinheiro físico, você receberia 5 milhões de reais no jogo do bicho no seu Pix? Você receberia? No Pix? É. Você ganhou no jogo do bicho, você receberia no Pix 5 milhões do jogo do bicho? Você vai responder processo o resto da sua vida. De tráfico de droga, associação com tráfico, você não vai ter. Você vai pegar um recibo que você ganhou no Pix pra apresentar pra Receita Federal, é isso? Entendi. Você vai dizer, não, ganhei jogo do bicho aqui, eles me deram um papel dizendo que eu ganhei. Mas se é der oficial lá do jogo. Se der uma maleta de dinheiro, aí... Sim, mas vai deixar de ter maleta de dinheiro. Eles estão restringindo moeda. Não tem mais nota de 500 euros. Já tem data pra terminar de 200. Tem lei proibindo. Na Israel, tem lei proibindo. Você não tiver 30 mil dólares em casa, você vai preso, meu irmão. Eles vão acabar com o dinheiro físico. Isso é uma questão de poucos anos. Vai ser tudo digital. Vai ser tudo digital. Eu acho um problema também isso aí. Nesse ponto, tipo assim, o real digital é um problema, tá? Mas isso é uma discussão também bastante longa aí. Arrecadar mais e combater a corrupção. Só que a corrupção... E vai deixar de ter tráfico de drogas? Vai deixar de ter tráfico. Você compraria o esquema de cocaína no Pix? Você compraria um esquema de cocaína? Você acha que alguém compraria o esquema de cocaína no Pix? Mas ele vai botar lá 500 gramas de patinho. Não precisa, porque ele já tem a rede, ele sabe quem são os usuários e sabe quem é o consumidor. Ele vai ter a rede toda de quem recebeu e quem pagou. Você compraria? A maioria das pessoas vai utilizar reais sintéticos, que vão ser equivalentes financeiros do real, só que fora do sistema de controle do governo, como vão ter ações sintéticas. Você preferia, você que compra ações, então você preferia ter uma ação que você só negocia poucas horas por dia, que você paga corretagem, que você paga custódia, pode vir um juiz qualquer e tomar, ou em um negócio que você não bota nome nenhum, tem uma senha na sua cabeça, que se você não der, ninguém tem como lhe tomar, você negocia 24 horas por dia e não paga nenhum imposto. Você vai preferir as ações colateralizadas em bitcoins ou a ação da Bovespa original? Então, mas é isso enxergando esse cenário onde o Estado vai virar essa coisa maligna que vai me perseguir. Mas que já tá virando. Não virou? Já vai ter o CBDC. Tipo assim, o Estado começou a ser uma coisa maligna no Antigo Testamento quando o faraó mandou matar os bebês. Aí depois no Novo Testamento, o Herodes também mandou matar os bebês inocentes, não é isso? Tipo assim, o diabo ofereceu os governos a Jesus, não é isso, no deserto? Os principados. Se o diabo ofereceu, é de quem? Como é que é essa história? O diabo quem é o pai da mentira? Sim, Quem é o pai da mentira? Sim. Tudo que existe no mundo, a realidade das coisas é de Deus. A única coisa que pertence ao diabo é a mentira. O dinheiro fiduciário é do diabo, porque é uma mentira. Tudo que vem da mentira pertence ao diabo. Como é que o cara se elege? É falando a verdade ou mentindo? Tá, enganando. Pois aí, vão depois dizer que o discurso é antidemocrático. Mas a democracia escolheu Jesus ou Barrabás? Escolheu quem? A democracia escolheu quem? Messias ou ladrão assassino? Eu não posso comentar esse assunto. Pois é, democracia no nome era Coreia do Norte. Democracia no nome era Alemanha Oriental, era a República Democrática da Alemanha. Quando tem democracia no nome, você já sabe o que é que vem. Os pais fundadores nunca usaram democracia no nome de nada, nem Constituição Estadual, era a República. Quem vota, manda, não é isso? A gente viu um sistema que a maioria das pessoas que votam não contribui em nada. Um condomínio que o porteiro vota, ele vai votar em quê? Pra aumentar o salário do porteiro, ar-condicionado, não é isso? Garota de programa pro porteiro, buffet pro porteiro, não é isso? Ele não paga condomínio, não é isso? Hein? Até esculhambar e colapsar o condomínio. É inevitável o colapso desse condomínio que o porteiro vota, não é isso ou não?
Então, no caso, os políticos são os porteiros e nós estamos vivendo nesse condomínio. Na verdade, o síndico o político é o síndico. Os porteiros são as pessoas que ficam mamando no welfare e não contribuem nada, né? São os cargos comissionários, essa galera? Tudo, assim? tudo. Ufa. A galera do Caixa 2, os amigos do rei, quem usa SUS de graça, quem usa a educação pública de graça, quem recebe bolsa vagabundagem, né? Então, só pra ver se eu entendi, o Estado perseguir através do CBDC, do controle total, no fim das contas, vai ser bom pro Bitcoin. Porque as pessoas vão recorrer a esse outro sistema pra ficar por baixo dos O panos. Pix fez alguém aprender a usar QR Code? Quantos por cento da população hoje sabe usar QR Code? Deu uma aumentada, né? Porra, 90% da população sabe usar QR Code com Minha Pix, mãe né? sabe. Pois é. O Pix ajudou ou atrapalhou as pessoas entenderem o que é uma chave pública, uma chave privada? Me mande sua chave, não é isso? Ajudou. Pois é, pelo amor de Deus. Então tá preparando o terreno pra... Vou lhe fazer uma pergunta até mais simples. Caixa 2, vai deixar de ter compra de voto? Não. Eles vão comprar como sem dinheiro físico? A galera vai comprar voto no Pix? Pra ser perseguido depois? O cara vai receber o Caixa 2 da licitação no Pix? Não, vai receber o Caixa 2 com alguma criptomoeda de privacy. Provavelmente o Monero. Né? Ou talvez Dash. Não sei se Dash é privacy. Provavelmente se eu fosse um político e eu quisesse receber Caixa 2, tá, e não tivesse dinheiro físico, não tivesse mais maleta de dinheiro, eu provavelmente receberia o dinheiro em Monero. Tá? Uma criptomoeda, né? O que leva, mais uma vez, a gente entender que a criptomoeda ela tem um uso bastante interessante quando você quer cometer uma atividade criminosa, né? Vai ou não? Não. Vai receber como? Não sei. Eles vão querer proibir o Bitcoin pra você. Como o governo americano proibiu o ouro pro americano de 31 a 71. Agora, pra eles, não. No cofre lá na Suíça, não é isso. Ele vai querer proibir o Bitcoin pra você. Essa semana fecharam o local de Bitcoins, fecharam o All-Time. As empresas... Quando eu entrei no ecossistema em 2015, eu falei pra mim, que eu falei pra esses caras todos, eu vim pessoalmente aqui pra falar com eles, a sua empresa vai fechar, você vai ter prejuízo. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode querer empreender com a liberdade, você querer empreender com valores superiores, se submetendo às leis satânicas, não é isso? Então acredita que o Bitcoin, então, é Deus? Não, É um o Bitcoin, enviado? o Bitcoin é uma máquina de verdade de Deus. E Deus, quando se incorporou como homem na terra, que foi Jesus Cristo de Nazaré, e não foi questionado quem era ele afirmou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Deus é a verdade. Deus se expressa tudo que você está vendo aqui é Deus. Tudo no Antigo Testamento é Deus. O que existe de mentira, que geralmente é o que alimenta os sentimentos ruins, é o cara que culpa o branco, o cara que culpa o negro, o cara que culpa o judeu, ele culpa outra pessoa porque ele não tem coragem de contar a verdade a si mesmo, não é isso? As maiores mentiras não é mentira pro outro, é mentira pra você mesmo. Não é isso que seu pai não foi bom porque você é um perdedor, porque seu pai foi ruim ou sua mãe foi ruim, não é isso? Não, do rock, né? Aponta os perdedores, apontam culpados. Pronto. O diabo, isso é o diabo. E o Deus é a sua capacidade de admitir a verdade, de que você é responsável pelos seus atos, bons e ruins, não é isso? Inclusive, as pessoas têm que passar a ser responsáveis pelos seus atos. O Bitcoin é a máquina de verdade, é o blockchain, o time chain, é a solução realmente que não existe, não tinha como ser criada antes, certo? Porque utilizou várias tecnologias que não existiam no passado. A Alemanha teria ganho a guerra vocês viram aquele filme lá da Enigma, o sodomita lá não teria quebrado a Enigma se o nazista soubesse o que é a criptografia simétrica. Eles não concebiam esse conceito. A solução dos generais bizantinos tem várias soluções tecnológicas que o Bitcoin traz que não eram possíveis no passado. Hoje é possível. O abuso de qualquer poder leva à perda de poder. Os estados poderiam imprimir moeda eternamente se eles não fizessem o que eles fizeram desde 2008, que é o juro negativo, que é a destruição de possibilidade de qualquer pessoa decente ter qualquer retorno real positivo. O abuso de poder traz a sua perda. E o abuso de poder com a Fiat vai trazer a destruição da Fiat. E se você não quiser ser destruído junto, a solução é Bitcoin. Eu sei que o que eu tô dizendo aqui para muitas pessoas aparece absurdo, mas É absurdo. tem um Substack do 38, tem um Substack até melhor do que o meu, que tem uma linguagem de um cara que é professor doutor da USP e tal, que é Guilherme Bandeira. Pode ir lá, Substack Guilherme Bandeira, você vai ver texto. Eu tinha que fazer um Substack, cara. Só que eu tenho muita preguiça de fazer essas coisas, bicho. Substack é como se fosse um blog, tá? Só que tu pode ganhar dinheiro com isso, escrevendo texto. Se as pessoas gostarem, tu ganha dinheiro em cima e tal. É um blog, né? Mas eu tinha que fazer, mas não... cara, eu não... Mais explicados ainda, com mais intelectualidade. E se você quiser de graça, tem o livro Bitcoin Red Pill, tem ditado para quem for cego lá na Lei de Liberdade, no Rumble e tal. Tem na livraria do professor Alexandre, tem na Refúgio Bitcoin Capa Dura. Eu comprei tá de pirata graça. no Mercado Livre. Comprei pirata. Pois é, tá de graça. Se você quiser imprimir em sua casa, se for servidor público, meter bronca na impressora lá, você trabalha na empresa que os caras liberam, pronto. Se você quiser ler no seu computador de graça.
Mas, Renato, falando dessa comparação, essa analogia entre Bitcoin e Jesus, é porque o Bitcoin teria sido concebido sem pecado, né? Tem a questão do trilema lá. Você podia explicar isso pra gente? É porque Jesus diz que ele é a verdade e o diabo é a mentira. E o Bitcoin é a máquina de verdade. O Bitcoin é uma máquina de consenso de dezenas de milhares de computadores, tanto nós quanto mineradores, colocando muito dinheiro a cada segundo e quem mentir perde dinheiro. Como assim? Quem mentir perde dinheiro? Quando um país... O que faz um país ser desenvolvido ou subdesenvolvido? Uma família ou uma empresa dar certo? É se vale ou não a pena ser vagabundo, não é isso? Se um país valer a pena ser vagabundo, a maioria das pessoas vai se comportar como? Ah, entendi, como vagabundo. Recursos naturais. Zaire ia ser o melhor país, o país top do mundo, e o Japão ia ser uma merda, não é isso? O Japão não tem terra, não tem água, não é isso? O Japão tem recursos naturais abundantes? Não. É uma desgraça, não tem nada, não é isso? O Zaire tem tudo, é um inferno. Por quê? Instituições. Se você enfrentar um processo criminal no Japão, a chance de você ser condenado é de 98%. As pessoas não querem responder processo criminal num sistema desse, não é isso? Você acha que qual a possibilidade de você ser condenado criminalmente se você matar alguém no Brasil? É de menos de 10%. E se você for preso em flagrante, você satisfizer os requisitos, você tem direito de sair em liberdade, porque o 121 simples é afiançável, não é isso? Vale a pena matar alguém no Brasil, dependendo da situação? Vale, não é isso? Diz que a cada 10 assassinatos, a maioria nem descobre que matou. Pelo amor de Deus. É isso. Mas qual é a coisa do trilema lá? Que você sempre pode ter só em qualquer moeda, em qualquer sistema, duas coisas, você tem que abrir mão de outra, e no Bitcoin tem as três. Uma das demonstrações de que a Revolução Francesa, esses processos de secularização são satânicos, é a promessa do que é impossível. O lema da Revolução Francesa é o lema do impossível. É uma coisa lá do pessoal, como é liberdade, como é... Liberdade, igualdade e fraternidade. É possível você ter em absoluto os três? Eu posso ser absolutamente livre e igual? Se eu for absolutamente livre, eu sou livre para ser desigual, não é isso ou não? Isso faz sentido pra vocês? Sim. É simples isso? É lógico. Isso então é uma mentira. Você não pode ter os três ao mesmo tempo. É um trilema. Ou você, pra ter mais de um, você tem que ir menos dos outros, não é isso? Você só pode ter absoluto um, é o médio dois. Existe o mesmo trilema na hora que você vai fazer qualquer sistema de custo, tempo e segurança, não é isso? Velocidade. O americano adora dizer isso. Não existe bom, rápido e barato. Você quer bom ou barato ou rápido em absoluto. E pode ser médio dos dois, não é isso? Isso acontece também com as criptomoedas. Se for bom e rápido, não vai ser barato. Se for bom e barato, pois é. Não vai ser rápido. O Bitcoin... Se for barato e bom, não vai ser... Perfeito. O Bitcoin, em sua escala original, ele se concentra na segurança. E nas escalas subsequentes, na Lightning, na Liquid, nas sidechains, ele se concentra em outros aspectos que você pode utilizar para fins específicos. Eu posso, por exemplo, agora lhe transmitir uma fração de centavo que eu não consigo através do Pix com Bitcoin sem pagar nada. Inclusive sem controle nenhum de governo, e ninguém pode me impedir. O Bitcoin acabou com o controle de capitais. Não é mais possível para um governo de nenhum desses países impedir que pessoas tirem riqueza do país. Eu posso transmitir Bitcoin por telefone. A única maneira de impedir que eu use Bitcoin é impedindo totalmente comunicação no país, inclusive rádio. Eles conseguem fazer isso? Isso que eu ia te perguntar. Eles conseguem impedir comunicação isso não é um de rádio? defeito? A internet, a gente tá na mão da internet para poder movimentar Bitcoin. Não, eu posso fugir com Bitcoin na minha cabeça, com a senha na minha cabeça, como muita gente fugiu da... Dezenas de casos. Eu fui recentemente em Portugal. Tava cheio de gorilourinho ucraniano. Inclusive os ucranianos foram pra Portugal. Não eram os fudidos. O cara que quer viver de assistência social vai pra Luxemburgo, pra Holanda, pra Alemanha, não é isso? Os caras que foram pra lá eram bitcoiners. Que Portugal tem uma política de isenção maravilhosa pra quem tem Bitcoin. O custo é baixo. Conheci vários ucranianos que saíram com Bitcoin na cabeça deles. Gravaram a senha num papelzinho que tem um passphrase na cabeça e levaram do país. Eu posso transmitir pra você por SMS, por carta, a transação. Uma transação assinada é um cheque... Não sei se você lembra, é um cheque cruzado. É um cheque que só pode ser depositado naquela conta. Uma transação assinada é uma linha que é colocada na blockchain, do sistema do Bitcoin, e que a única finalidade dela é mandar X de dinheiro para tal lugar. Você não pode fazer mais nada com esse dinheiro. Eu posso te mandar por rádio. Já houve, inclusive, transmissão aqui no Brasil. O pessoal utilizando a Lua como satélite. Teve Otto, Márcio Gandra, uma galera fez isso, de mandar milhares de quilômetros com rádio de fundo de quintal. Eles vão proibir a utilização de rádio no Brasil? Eu consigo mandar Bitcoin por ondas de rádio? Sim. Se eu conseguir mandar... Mas isso também não é um argumento só contra o Bitcoin. O cara que opera na bolsa, você fala, nossa, tá operando na bolsa, mas se o governo cortar a internet, você se ferra aí. Todo mundo se ferra se cortar a internet, não é só o Bitcoin. Pois é. A única maneira de você cortar o Bitcoin é você desligar a energia elétrica. E se você acontecer isso, a tendência é que a população do Brasil volte à capacidade de suporte. Aí um conceito de biologia, a capacidade de suporte de 1.800. Quantas pessoas... Não, é que na verdade, assim, ó, o problema, tá? Esse é um assunto... que eu daria um vídeo também para eu comentar, assim, ó, o problema do Bitcoin é que, assim, o Bitcoin, a força, a segurança dele é dada através de um consenso entre mineradores, né? Entre os validadores da rede do blockchain. E isso depende que esses validadores estejam presos à rede para continuar validando, tá? E quanto mais cara estiver validando, mais seguro é.
Agora, a partir do momento que você corta a internet e corta a luz por um momento, você pode modificar a blockchain. E tu pode cortar a luz. Por que você pode modificar a blockchain? Porque vai ter menos pessoas validando o negócio. Tá? Então, você pode cortar a internet por alguns segundos, tá? Com um ataque submarino ali aos cabos de internet que cruzam o Atlântico, e você reduz drasticamente o número de pessoas validando a coisa, né? E daí você volta e a blockchain já vai ser outra, tá? Mas isso aí eu teria que aprofundar em um vídeo específico, tá? Mas a dependência, o problema do Bitcoin é que o Bitcoin ele depende da internet e da eletricidade, né? Enquanto, por exemplo, o ouro não. O ouro é um negócio que você tem físico na sua mão, o negócio. Então pode cortar a internet, pode cortar tudo, não interessa. Tem uma barra de ouro ali. Tô achando esse país há 200 anos atrás. Há poucos milhões. Não ficou bem explicado isso, talvez eu grave um vídeo no futuro falando sobre isso. Tinha menos gente do que tem em Salvador hoje, na região metropolitana. Se acabar a energia elétrica, em 24 horas acaba o feminismo, em 48 horas volta a escravidão voluntária, a gente vendendo filho, não é isso? Mas então, a gente não tem energia elétrica. Não, não. Se Vai acabar voltar a luz, escravidão ou não vai? Acaba o feminismo em 48 Em horas. 24 horas acaba o feminismo e em 48 pessoas começam a vender o filho como escravo. Você prefere seu filho morrer de fome com você ou ser escravo em alguém que vai dar comida a ele? Exato. Mas então, se a gente precisa da energia elétrica, a gente precisa do Estado. Porque quem gere tudo isso é o Estado. Você não tem capacidade de gerar energia elétrica? Eu não. A maioria das pessoas hoje no Brasil que tem uma placa solar consegue. Inclusive no interior da Bahia. Em qualquer lugar, hoje em dia tem satélite que você acessa pagando por Bitcoin, né? Não tem satélite Elon Musk, não tem satélite da Hughes. Hoje em dia você consegue acessar a internet do interior da Bahia com o satélite que está fora do controle do Brasil, né? Da Hughes. Tem satélite estacionário, o pessoal da Amazon está fazendo deles. Agora, independente de acesso à internet, você pode transmitir Bitcoin por qualquer meio de comunicação. Você só não Precisa de energia. usa a internet se você não puder mandar carta, não puder ligar e não puder acessar a rádio. Isso. É a única maneira de proibir o Bitcoin. Mas como é que eu vou mandar uma carta? Eu vou precisar de um serviço de uma empresa ou do Estado. Sempre vou estar na mão de alguém para comunicar esse Bitcoin entre as pessoas. Sim, por isso que você não consegue terminar com o Estado, né? Rádio, você pode Vamos ver como ele vai responder. ter um rádio. Como é que eu transmito Bitcoin por rádio? Você vai dizer a transação. Você vai dizer a transação, dizer as palavras. Aquele walk-talk? Você pode dizer ou você pode bater, pá. Código Morse? Também. Inclusive, você pode botar seu Bitcoin num cartão perfurado, a pessoa sabe previamente a passphrase, você manda o cartão pra qualquer pessoa. Puta, mas é muito trabalho, né? Existe um trabalho. A questão é que na hora que você tá num país, com controle de capitais, isso é remunerado. O ouro chegou a valer 1/3 do preço daqui na Venezuela. Você conseguia tirar ouro fácil da Venezuela? Você consegue hoje chegar lá e sair com 4, 5 quilos de ouro? Se chegar no aeroporto, você vai tomar pau e ainda perder o ouro, não é isso? Sim. Pois é. Numa situação dessa, é melhor ter Bitcoin e ter esse trabalho ou ter ouro. Tá, mas daí nesse caso ele tá pegando o exemplo extremo da Venezuela, onde você tem um governo extremamente totalitário e um colapso econômico gigantesco. Em um governo normal, é muito mais fácil você usar a moeda do Estado. Ou se o cara achar um monte de dólar no seu bolso lá, você não vai sair com ouro. Não é isso? Você prefere atravessar com cartão perfurado ou com um monte de bolo de dólar no aeroporto na hora. Hein? Sim. E, Renato, por que a mentalidade Mas do... e a questão da desvalorização do Bitcoin, que uma hora ela tá em 16, 22, sobe pra 60, cai pra 16. Você lembra que a gente conversou que o preço é uma informação? Aham. Eu falei alguma coisa aqui que você não sabia? Muitas coisas. Então a maioria das pessoas não sabe as informações ainda, nem o que é Bitcoin, não é isso? Uhum. E como a maioria das pessoas não sabe o que é Bitcoin, não existe um preço definido porque a informação ainda não se difundiu, não é isso? Então hoje ela é só uma coisa especulativa. Hoje o Bitcoin é um ativo especulativo. Mas também é uma moeda oficial de vários países, como a República Centro-Africana, como El Salvador. El Só país top pro cara viver. Salvador, inclusive, é um exemplo do que Bolsonaro prometeu que ia fazer e não fez. Lá não teve um dia de máscara, lá não teve um dia de vacina obrigatória, lá não teve um dia de escola fechada e a economia não caiu nem um ano, não é isso? Fez o que Bolsonaro disse que ia fazer. Limpou o Supremo, todos caíram fora, demitidos, meteu na cadeia 1% da população, não é isso? O que ele fez lá. Ele fez o que o Bolsonaro prometeu fazer e nunca fez, né? Mas ele não se fudeu lá, velho. Se fudeu? Tô por fora. Colocando. Eu acho que a última pesquisa deu 89% das pessoas defendendo ele, não é isso? Não, quando ele botou o Bitcoin como parâmetro da moeda deles lá, desvalorizou muito logo em seguida, né? O dólar também é moeda oficial lá. Ele tem 2 moedas oficiais. Você pode satisfazer. Inclusive, tem cantão na Suíça, Tsugi, que aceita todos os tributos em Bitcoin. Existem países, Vanuatu, existem vários países que você paga e você recebe um passaporte. Você compra cidadania em Bitcoin. Você compra residência na Suíça em Bitcoin. Esses países se lascaram atraindo um monte de bilionários pra lá? Tsug se lascou recebendo Bitcoin como tributo?
Se desvalorizou a moeda, ele perdeu o valor. Depende se ele ficou exposto ou não. Você pode aceitar a moeda e não manter ela em carteira. Você pode aceitar e ter um gateway que faça o hedge, não é isso? Você pode segurar essa moeda por longo prazo. A questão que eu estou lhe dizendo é exatamente essa. Eu não estou com Bitcoin por causa da valorização financeira. Eu não me preocupo com isso. Isso é uma consequência. Eu estou no Bitcoin porque qualquer outra alternativa é você financiar um brega pedófilo. Você financiar a prostituição de seus filhos. Você financiar o diabo. Você financiar uma ditadura de exceção. Você é comparsa deles, inferior moralmente, inclusive a eles. Então tu tem Bitcoin porque tu não quer estar envolvido com... Minha mão suja de Estado. sangue de inocentes. Não é Estado. É Estado de exceções totalitários. Por exemplo, se esse Bukele realmente fizer o que ele está prometendo e lançar um Bitcoin Bond, por exemplo, um título que pague 6 ou 7% em dólar fixo ou metade do que o Bitcoin subir, talvez eu comprasse esse título. Você não compraria, não? Não sei o que é isso. Um título, se ele quer um título de um estatal que é... Cara, eu cansei, bicho. Eu assisti, cara, consegui tancar 46 minutos, cara. Não vou assistir o resto, né? Se você quiser assistir, você pode assistir aqui o A Deriva Podcast com o Arthur Petri, né? Começou bem, tá? Eu achei que no começo eu tava concordando bastante com esse cara, mas depois, cara, chegou... daí começou o delírio ANCAP, né? Não, porque o Bitcoin vai te salvar do governo e tal, não sei o que e tal. Aí o governo não tem acesso ao Bitcoin. Cara, e é aquilo, é a mesma impressão que eu tive, cara, quando eu tava assistindo o debate dele com o Tricel, né? O Tricel, eles estavam discutindo a moeda Legacy versus esses Bitcoin, essas coisas, né? E o Tricel, ele tava falando, olha, a moeda Legacy, ela tá atrelada a investimentos reais, né? Que seria o real money, né? Que chama o real economy. Enquanto que o Bitcoin não tá, né? E tal. E daí o debate deles, cara, foi tipo assim, foi mais ou menos na mesma vibe dessa entrevista, né? Que é o cara falando um monte de informações, tudo em sequência, um monte de termos, citando um monte de livros e dizendo um monte de termo em inglês, um em cima do outro, rapidamente, para que a pessoa se perca e não consiga responder e não consiga entender e acabe achando que o cara é inteligente. Só que você falar rápido, você dá muita informação, isso não significa que é inteligência. Não é inteligência. Inteligência você não é tu pensar rápido. Inteligência não é você conhecer vários livros. Inteligência está relacionada à capacidade de você organizar conceitos da maneira mais correta possível. Tá? Então tem muito mais a ver não com a velocidade e nem com os conceitos, mas como você organiza esses conceitos para chegar em uma verdade maior. Tá? Então... tem muita gente que escuta um camarada desse aqui e vai sair assim achando que esse cara é muito inteligente, mas eu acho que isso aqui é retórica, tá? Isso aqui é retórica pura, tá? Eu assisti uns 40 e poucos minutos, cara, disso aqui e o Renato simplesmente não respondeu umas quantas perguntas do Arthur Petri, né? E engabelou o Petri e foi, né, cara? Então, tá aí desculpa aí o pessoal não conseguir tancar, deixa eu ver quanto tempo tá de vídeo. Tá quase 1 hora de vídeo, cara. Então, um abraço aí, obrigado por quem assistiu. Tamo junto, cara. E se tu tiver paciência pra escutar as outras 2 horas, me mande me diga que escutou tudo aí e me diga suas impressões sobre isso. Valeu, falou e tchau.